Então, dando continuidade aqui ao estudo da hidrostática, a gente chegou nessa relação daqui sobre pressão e altura. Obviamente, quanto maior, ou no caso mais baixo, né, for a profundidade, maior vai ser a pressão ali do que vai estar sendo sofrida pelo objeto, pela pessoa, etc. Tá? E a gente pode aqui aproveitar e também integrar essa equação, tá? Então a gente pode fazer o seguinte: eu posso escrever isso aqui em termos de dp é igual a densidade vezes a gravidade vezes o nosso dy aqui. E aqui a gente pode simplesmente pegar aqui, ó, eu vou integrar, certo? Eu vou integrar entre quem? Entre uma pressão padrão, certo? E essa pressão padrão ela vai ser o quê? Vai ser a pressão na atmosfera, ou seja, a gente vai chamar ela de P0, no nível do mar. E aqui, sabendo que a densidade e a gravidade são constantes, certo? Eu posso colocá-las para fora da integral, de maneira que eu vou pegar aqui, ó, e vou escrever em termos de altura aqui. Ou seja, você vai ser a pressão zero quando isso aqui for zero, e isso daqui vai ser y, que vai ser uma determinada profundidade, tá? Então, note aí ó, que a gente está falando de profundidade, a gente pode estar falando tanto de profundidade, como pode estar falando também de altura da coluna. Então, ficar de olho aí que a gente pode acabar se confundindo na ideia do nosso jogo de sinal. Mas como é que fica aqui integrando isso aqui? Simplesmente, ó, isso daqui vai ser a derivada da pressão de dp, né? Vai ser a própria pressão entre P e P0, né? Então eu posso escrever que P menos P0 vai ser igual a ρ vezes G vezes quem vezes Y, né? Já que ele vai ter essa variação aqui. E isso daqui implica para a gente que eu posso escrever que a minha pressão, tá? Ela vai ser igual a essa pressão padrão, que a gente pode dizer que é a pressão atmosférica ali, mais a densidade, vezes a gravidade, vezes a altura ou a profundidade. Notar aí para ver qual é o tipo de problema que a gente está trabalhando, certo? Se a gente estiver tratando de um problema que seja uma altura de coluna subindo, isso aqui vai ser positivo. Se a gente tiver numa profundidade, isso daqui vai ser negativo. Porque, por exemplo, se dizer assim, olha, você está a profundidade de 10 metros, tá? Então, você vai usar isso aqui com um sinal negativo, de maneira que você teria para a profundidade, só tentando colocar, para profundidade. Para a profundidade ficaria o seguinte, aí, ficaria P é igual a P0 menos a densidade, a gravidade, vezes a altura. Aí você diz assim, está numa profundidade de 10 metros. Se é uma profundidade de 10 metros, são 10 metros negativos. Então, esse valor aqui de y, ele seria ali um valor negativo. É isso que a gente tem que levar em conta. Vamos pensar aqui do ponto de vista, vamos aqui olhar em termos desses recipientes em forma de U aqui, tá? Que a gente pode fazer uma análise para o outro caso, ou seja, que é o caso aí da altura, tá? Então, você imagine que você tenha um líquido, a gente pode considerar a própria água, e a água aqui, ela está exposta aí nesse tubo em forma de U, da seguinte maneira: a pressão dos dois lados do tubo é a mesma pressão, por exemplo, a pressão atmosférica. Se a pressão dos dois tubos é a mesma, o que é que vai acontecer? Essas pressões vão se igualar e a altura dos dois líquidos elas vão ser iguais. Isso aí é uma coisa óbvia, direto, tá? Mas se eu pego e eu olho um determinado tubo, eu não sei aqui, olha, eu não sei qual é a relação de pressão, tá? Não sei qual é a relação. Mas eu vejo que um lado está mais alto do que o outro. O que é que isso significa para mim? Significa para mim que esse lado de cá está sofrendo uma pressão maior do que o lado de cá. Por quê?
está empurrando o líquido para o lado de lá. E essa variação daqui, que a gente está vendo, é uma variação aqui de altura do próprio Y. Então, a gente poderia escrever aqui o seguinte, ó, eu podia pegar aqui e escrever que a pressão de 1 ficaria igual à pressão de 0 mais a densidade, a densidade do líquido acaba sendo a mesma, né? Vezes a gravidade, vezes a altura de 1, certo? E a gente teria para o líquido 2, P2, P0, mais ρ, G, vezes o Y2. E aqui é, a gente escreveria P1 menos P2, por exemplo. Eu podia escrever P1 menos P2, já que a pressão de P1 é maior. Isso aqui ficaria P1 menos P2. Aí, o P0 ele vai ser eliminado, certo? Vai ficar a diferença ali de altura dos dois. E aí a gente pode escrever aqui como sendo ρ vezes G. E aí ficaria essa diferença de altura, Y1 menos o Y2, tá? Mas aí, como o sinal dele, o Y1 é negativo nesse processo, a gente poderia simplesmente escrever isso daqui como sendo a diferença de Y2 e Y1 só Y, que vai ser essa altura daqui. Ou seja, é o que tem em um e não tem no outro, essa diferença. Então, para um tubo de U, a gente poderia simplesmente fazer a questão dessa maneira daqui, tranquilamente. E se a gente pegasse aqui por acaso agora e tivesse dois líquidos diferentes? E aí você chega aqui e você olha na hora, no ato aqui, você vê, olha só, eu tenho um líquido imissível, por exemplo, eu tenho água de um lado e tenho óleo, água vai ser o número 2 e óleo vai ser o número 1. Eu vou olhar a altura da coluna. Aí eu vejo que a altura da coluna de 1 é maior do que a de 2. O que é que eu posso falar sobre isso? Eu posso dizer que essa pressão aqui, certo? A pressão de 1 em relação à pressão de 2, ela vai ser o quê? A pressão de 1 tem que ser maior do que a pressão de 2. E por que tem que ser maior? Porque está empurrando o, o outro líquido para cima. O lado que tiver maior altura da coluna é o lado de menor pressão. Isso aí é uma coisa óbvia. Vou escrever isso daqui. O lado de não, de menor altura da coluna é o lado de maior pressão. Só essa análisezinha para a gente fazer aqui, tá? E agora vamos chegar aqui e dar uma ideia sobre a pressão no poço de petróleo. Por que eu posso chegar aqui e passar essa pressão no poço de petróleo? Eu acho esse problema interessante porque a gente pode analisar, por exemplo, diversas camadas. Você vai pegar aqui o seguinte: você tem, por exemplo, eu vou dizer que você tem um oceano aqui, tá? E você tem a plataforma colocada ali. Aí você vai descer a sonda ali, tá? A sonda vai passar pela água aqui, de maneira que ela vai chegar num dado momento. Ela vai chegar aqui no, eu vou dizer que isso aqui é o solo, tá? No solo. E aí ela vai passar por uma grande altura desse solo, vou dizer aqui, ó. Ela vai passar por uma grande altura desse solo, só a termo da gente especificar. E aí ela vai chegar no óleo, que é o nosso interesse.
o interesse de quem quer que seja aí, tá? Então, como é que se dá a pressão sobre o petróleo? Porque o petróleo ele não está ali parado, não é uma caverninha e alguém preencheu ele e fechou. Não, não é isso que aconteceu. Para que o petróleo tivesse se formado ali, foi necessário milhões de anos, mais especificamente 400 milhões de anos, e muita pressão, tá? Então, como é que tem ali? Ali a gente vai ter um conjunto de pressões aplicadas ali. No caso aqui em cima, a gente viu, ó, a gente acaba simplesmente relacionando esse problema, cadê? A simplesmente um corpo dentro do processo. Mas agora a gente tem três corpos, na verdade, né? A gente vai ter a coluna de ar, a gente vai ter a coluna de água e a coluna de rocha sobre o poço de petróleo. E aí, como é que vai ficar a pressão? A pressão, certo? A pressão vai ficar igual, no caso aí, sobre o poço, né? Vai ficar igual a pressão aí em cima no ar é a pressão atmosférica, que a gente tinha usado como base, e aí a gente vai ter a pressão da água, da coluna de água, certo? Ou seja, vai ficar é, a densidade da água, eu vou botar aqui, e o espaço vai ficar curto aqui, peraí. Eu vou colocar isso aqui como água, só para a gente especificar esse trechinho aqui, tá? E eu vou escrever equação aqui do lado. Isso aqui vai ficar a pressão, vai ser igual à pressão atmosférica, que é da base. Aí vai vir a questão ali do peso da coluna de água, certo? Como é que vai ficar o peso da coluna de água? Vai ficar a densidade da água vezes quem? Vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de água. A altura da coluna de água. Então, a gente vai ver isso aqui, é a mesma ideia da equação que a gente estava vendo, que a gente chegou aqui, certo? E aí, ainda para chegar lá no poço de petróleo, falta o quê? Falta essa aqui é a pressão exercida sobre o poço de petróleo. Então, o que é que acontece? Eles pegam a sonda, eles descem a sonda na água, na rocha, né? Eles têm ali a maneira de eles especificar se tem ou não, fazem o furo, e ao fazer o furo, eles liberam essa pressão que está prendendo o fluxo de petróleo. De maneira que o quê? Que pode acontecer um vazamento de petróleo, que é uma coisa que ninguém quer. Tá? Então o petróleo pode vazar, é uma coisa muito simples, que nem um refrigerante. Você agita uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de Pepsi Cola. Já viu aquele negócio do experimento do Pepsi com a Menthol, né? Você joga, abre e joga o Menthol ali, certo? E aquela pressão fica enorme. Aí quando você abre, ele quer vazar esse petróleo, esse líquido, tá? E aí pode acontecer um acidente, como já aconteceram vários acidentes. E uma das coisas que é necessário fazer é você fechar o poço de petróleo. E como é que você vai fazer para fechar um poço de petróleo desse? Bom, quando você remove a rocha, aí vamos botar aqui, olha. Ao remover a camada de rocha, ao remover a camada de rochas, o que é que acontece? A altura das rochas ali, ó, que a gente tinha visto, perdão, ficou faltando aqui justamente a altura, a densidade da rocha, não é só a água, né? Vezes a gravidade, vezes a altura da rocha. Porque nesse caso daqui eu só tinha furado até aqui, quando a gente tinha que furar até aqui, desculpe, tá? Então o que acontece? Se eu removo a camada de rocha,
À medida que eu vou removendo, a água vai entrando e vai chegar até a camada de lá. Na hora que a gente tirar a sonda, o que é que vai acontecer? A gente vai ter aí a pressão da coluna de água. Se a pressão da coluna de água e ela for menor do que a pressão exercida pelo poço de petróleo, o petróleo vaza, certo? Como é que fica isso daqui? A gente pode escrever isso daqui, olha só. Aonde tiver a questão da rocha, a gente vai substituir simplesmente por água. Então ficaria aqui o seguinte, ó. Eu poderia dizer que essa pressão, certo? É, eu posso chamar de pressão do poço, tendo em vista que é a exercida pelo poço, ela vai ser igual à pressão atmosférica, só para a gente separar as forças em amarelo aqui, tá? Mas, aí agora vai ter o seguinte, olha, eu vou ter a pressão da coluna de água, a mesma coisa, vai ficar aqui, olha, a densidade da água, certo? Vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de água, como a gente tinha visto. Mais o que? Agora é o seguinte, aqui seria a densidade da rocha, mas a gente tirou a rocha, então ficaria novamente, ó, a densidade da água, a densidade da água, porque a gente preencheu com água, vezes a gravidade, certo? Vezes a altura da coluna. E aqui eu estou falando o seguinte, ó, SH de rocha aqui, simplesmente eu estou dizendo que é a altura, H de rocha, é essa altura aqui, ó. Esse é o H da rocha. Isso aqui é independente de estar preenchido ou não, tá? Então, a gente pode dizer que a pressão que vai estar agora exercida ali sobre o poço, ela vai ser o quê? Eu posso botar em evidência a densidade da água, certo? De maneira que eu possa escrever e a gravidade, a densidade da água, vezes a gravidade. Isso daqui fica o quê? A altura da coluna de água mais a altura da coluna de rocha, tá? Esse daqui fica sendo aí a pressão que está exposta o poço. E como está vazando, que a gente tinha discutido, o que, que a gente sabe? Se está vazando, eu posso dizer o quê? Que a pressão que era exercida lá por cima, menos a pressão do poço, tá? Ela vai ser maior do que zero, porque tá o quê? Tá vazando isso. Então, como é que ficaria isso daqui? A gente já de cara aqui a gente pode ver. Isso aqui ficaria, ó, eu vou escrever pressão atmosférica, pressão atmosférica mais a densidade da água vezes G vezes a altura da coluna de água mais a densidade da rocha, isso é a equação lá de cima, vezes G vezes a altura da rocha. Isso aqui menos quem? Menos a pressão atmosférica novamente, menos a pressão. Eu vou separar de novo a equação aqui, eu escrever essa daqui de cima, ó, porque isso aqui fica a densidade da água vezes G vezes a altura da coluna de água, menos, aí aqui, ó, a densidade da água, certo? Já que a gente tirou a rocha, né, sem a rocha, vezes a gravidade vezes a altura da coluna de rocha. Sem rocha, né? Já que a gente está botando água. E aí a gente pode simplesmente aqui chegar e cortar. Pressão atmosférica com pressão atmosférica, essa pressão da coluna de água com essa pressão da coluna de água. E vai sobrar o que aqui para a gente? Para sobrar o que daqui da gente? Vai sobrar é, a pressão, a pressão da rocha, certo? A pressão da rocha, a pressão, a pressão o quê? A densidade da rocha, a densidade da rocha, a densidade da rocha, vezes a gravidade, vezes a altura da rocha, menos a densidade da água, vezes a gravidade, vezes a altura da rocha. Isso aqui é maior do que zero, que está escapando, de maneira que o quê?
De maneira que a gente pode escrever o seguinte, ó, eu posso simplesmente aqui colocar aqui gravidade vezes a altura da rocha, que é da coluna de rocha, abre parênteses, ficou quem aqui, ó? Ficou a densidade da rocha menos a densidade da água, tá? E isso daqui a gente está colocando como maior que zero. Tá? Aí o seguinte, você está tendo um vazamento de petróleo e você quer resolver o problema desse vazamento de petróleo. Você tinha ali o seguinte, você tinha ar, você tinha água e você tinha a coluna de rocha. Você tirou a coluna de rocha. Então, essa pressão, ela faz o quê? Ela diminuiu. Como essa pressão diminuiu, o petróleo começa a vazar, certo? Se não for devidamente colocado. Para você selar o vazamento, o que é que você tem que fazer? Você tem que colocar um material cuja densidade seja maior, tá? Do que a densidade da água para preencher, tá? Então, isso daqui, ó, essa equação daqui garante que o quê? Essa pressão é suficiente para você manter o petróleo lá embaixo. Se você não, perdão, essa pressão daqui está fazendo com que o petróleo escape. Para que você impeça isso, você tem que preencher o, o espaço que foi retirado de rocha com algum material que vá compensar essa densidade. E aconteceu um grande acidente no Golfo do México, certo? Do México, o Golfo é do México, não é da América. E esse acidente, ele demorou muitos meses para preencher. E ele foi preenchido com concreto, literalmente com concreto. Um concreto muito denso foi colocado para tapar aquele acidente horrível que teve naquela região. É claro que a dificuldade ali é você inserir dentro de um poço que está vazando petróleo é, o concreto. Mas eles conseguiram, com um gasto lá de um dinheirão, né, o mínimo que eles deviam de fazer, preencher isso. Mas aqui é só para a gente analisar como é que fica para várias camadas e várias densidades diferentes a nossa relação de pressão, tá? Vamos agora ver aqui um teoremazinho, um princípio bem mais bacana, que é o princípio do elevador hidráulico. Tá? Então, é o seguinte, é muito comum, principalmente quando vai numa oficina mecânica, você tem uns elevadores lá, no qual você tem um bem pequeno, certo? E o outro grande o suficiente que você possa, por exemplo, colocar um carro ali em cima. E a depender disso daí, você consegue suspender ele colocando pouca força de um dos lados. Esse princípio, ele se deve ao princípio de Pascal, que foi o que percebeu. Pascal percebeu o quê? Olha, você tem um volume ali, um líquido preenchendo um volume. E esse volume tem duas superfícies de contatos com áreas diferentes. Obviamente, aqui a área de um ela é menor do que a área de 2, tá? Se ela é menor do que a área de um e a área de 2, só que todo esse líquido daqui, e é uma das coisas que a gente fala, é o seguinte, ó, se eu faço uma pressão, certo? Eu fiz uma pressão em um determinado recipiente, perdão, num determinado recipiente, o que acontece? Essa pressão, ela vai ser homogênea por todo o recipiente. Por que, que ela vai ser homogênea? Por causa que as partículas elas vão colidir uma a uma e vai espalhar essa pressão. Então, ó, se eu coloco uma pressão aqui, eu vou dizer P, certo? Eu coloquei uma pressão P aqui. Essa pressão P vai ser a mesma pressão P aqui, vai ser a mesma pressão P aqui e vai ser a mesma pressão P aqui. A pressão ela vai ser a mesma. Então, se eu disser que essa pressão P daqui, posso chamar aqui de P1 e vai gerar uma pressão P2, por exemplo, aqui, certo? Eu coloquei uma pressão P1, vai gerar uma pressão P2. Então, aqui é o seguinte, ó, a pressão é igual, então P1 vai ser igual a P2 e ambos vão ser igual a quem? Vão ser igual a P, tá? Mas repare só, qual é a relação de pressão que a gente tem? Pressão é a força, aqui vai ser F1, sobre a área 1. E o outro vai ser a força 2 sobre a área 2. Esse aqui é um assunto ligeiramente simples, é basicamente o que a gente vê no ensino médio, não difere muito disso daqui. E aí, como é que ficaria? Olha só, é,
Se eu quero suspender um carro, tá? Eu tenho uma relação que é a seguinte, olha só, para suspender o carro eu preciso de tanto de força. Então, eu posso dizer aqui que a força 2 é igual à força, a área 2 está dividindo aqui, passa por lá multiplicando, sobre a área um vezes a força um. Aí, vamos lá, vamos supor que eu diga que a área 2 ela é igual a 5 vezes a área um, tá? Então significa o quê? Que há uma relação aqui de 5 entre essas forças, tá? Ou seja, F2 é igual a 5F1. E aí, por exemplo, se você coloca um carro ali e esse carro tem uma massa de, por exemplo, 10.000 newtons, tá? Vamos dizer 5.000 newtons, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente chegar desse lado de cá e aplicar uma força de 1.000 newtons para que você suspenda o carro do lado de lá. O que seria muito mais difícil de você fazer por outros métodos. É isso basicamente que a gente diz aqui com esse teorema de Pascal, tá? Então tem essa relação aqui de áreas e forças. É bem simples isso daqui e é muito pouco cobrado isso daqui, tá? Um teorema muito mais interessante e de aplicação mais lógica, mais cobrada, seria o princípio de Arquimedes. Como é que vem a ser o princípio de Arquimedes? O princípio de Arquimedes está relacionado com a força contrária à presença de um líquido. Aqui eu desenhei aqui para a gente fazer uma analogia que é bem simples aqui, olha só. Eu tenho um determinado corpo, certo? Que tem um bloco preso a ele. Ao inserir esse bloco dentro do líquido, ao inserir o bloco dentro do líquido, o que, é que aconteceu? O volume do líquido, ele aumentou, tá? E ele se aumentou quanto? Ele aumentou o peso deslocado, tá? Ele aumenta o chamado peso deslocado. Então, a gente pode escrever aqui o seguinte, ó. O empuxo, vou botar aqui do ladinho, o empuxo, o empuxo de um objeto imerso de um objeto imerso é igual ao peso do líquido deslocado. Basicamente, o que ele está dizendo, simplesmente, é que vai ter uma força de sentido contrário aplicado. E aqui a gente pode usar como uma analogia aquele mesma ideia do cubo, de um material, certo? Aqui nesse caso daqui a gente vai ter esse cubo, ele vai estar, aqui a gente vai ser zero, vai ter uma altura y, e aqui uma altura y mais dy, tá? Esse material está completamente imerso, né, no líquido, né, ele está completamente submerso, e aí a gente vai ter as relações de forças aplicadas, tá? E aí como é que vai fazer o seguinte? Novamente a gente vai ter aqui, ó, uma força para cima, a gente vai ter uma força para cima, no mesmo caso. Só que dessa vez aqui a gente está distinguindo essa força de uma maneira diferente, eu estou chamando só de P2. Então, essa força para cima vai ser P2 vezes a área, e eu vou ter uma força para baixo, e a força para baixo, como a gente sabe, ela leva em conta tanto essa pressão, que ou seja, que é P1 vezes a área, quanto também a massa, o peso do bloco, né? A massa não, o peso, né? Então isso aqui vai ficar, ó, isso aqui seria a força peso, né? Não vou tirar o sinal. Isso aqui seria, como a gente escreveu anteriormente, a densidade, eu vou dizer D0 para a gente diferenciar da densidade do líquido ali, D0 vezes A vezes delta Y vezes G. Simplesmente o que eu estou fazendo aqui é calcular esse peso. Ó. Isso daqui é volume, certo? Volume vezes densidade da massa, tá? E massa vezes gravidade dá peso. É isso que a gente está fazendo.
Só que, para adiantar o processo, a gente está escrevendo dessa maneira aqui. E aí, como é que fica? O somatório das forças aplicadas vai ter uma resultante, e se o corpo ele está ali parado nessa imersão, certo? A gente diz o quê? Que o somatório dessas forças é igual a zero. Então, a gente pode escrever da seguinte maneira: ó, eu posso escrever aqui, ó, força para cima menos a força para baixo, tá? Isso aqui ficaria da seguinte maneira: força para cima. Simplesmente aqui fazendo uma análise da relação das forças, né? Uma é para baixo, outra para cima, por isso que tem essa diferença. Para baixo, isso aqui tem que ser igual a zero. E aí vamos lá: a força para cima vai ficar o quê? Vai ficar P2 vezes A menos P1 vezes A menos, aí vamos lá, ρ zero A delta Y vezes G vezes zero. E aqui a gente teria P2 menos P1 vezes a área menos ρ zero A delta Y vezes G igual a zero. E a gente já viu aqui anteriormente que P2 vezes P1, se a gente voltar aqui rapidinho, a gente já tinha calculado aqui, ó, quem é P2 vezes P1, P2 vezes P1, ó, é a densidade vezes a gravidade vezes a altura, esse resultado aqui, tá? De maneira que eu posso chegar ali, ó, e simplesmente substituir isso daqui, ou seja, isso aqui vai ficar ρ vezes o volume, vou botar, escrever agora em termos de volume isso daqui, porque a gente está tratando aqui do empuxo do líquido, né? Vezes a gravidade, certo? Menos quem? Menos, olha, agora eu vou chamar a densidade zero para o corpo, vezes o volume também, vezes a gravidade. Isso daqui igual a zero. Como se tratam de duas forças, nesse caso daqui, a gente poderia escrever vetorialmente. Ou seja, eu poderia dizer que F, certo, seria igual a isso daqui, menos isso, em qual direção? Na direção J. Tá? Por que na direção J? Porque a gente sabe que ele está fazendo esse movimento em Y. E a isso daqui, a gente dá um nome, essa força daqui, ó, a gente dá um nome especial a ela, que é o empuxo. O empuxo é uma força vetorial, tá? Ela vai o quê? Ela é voltada para cima, tá? O empuxo é igual a densidade vezes o volume vezes a gravidade ali do líquido deslocado, né, na direção J. A gente pode escrever dessa maneira, tá? E aqui é muito simples essa relação daqui, tá? Fica o seguinte: se a densidade do corpo for maior do que a densidade do líquido, o objeto afunda. Se a densidade do corpo for menor do que a densidade do líquido, o objeto não afunda. Então, tem muito pouco ligado aí à massa, certo? É mais ligado à questão da densidade. E aí tem um exemplo clássico disso daí que a gente sabe, né? Que você poderia ter, por exemplo, assim, claro que tem relações que são variáveis, né? Por exemplo, você tem, vamos dizer isso aqui, tá? Isso aqui é um iceberg. O iceberg, a maior parte dele fica dentro do corpo de água, enquanto a menor parte dele está do lado de fora. E isso se deve simplesmente ao fato de que a densidade do,
do gelo, ela é só levemente menor do que a densidade da água. Aliás, a água é o único líquido que tem essa característica de quando ele vai para o estado sólido, a sua densidade diminua, tá? E é claro que também existe a questão do equilíbrio ali, de estabilidade no equilíbrio, tá? Deixa eu ver, dá mais uns minutinhos aí. Eu vou parar esse trecho da aula aqui para a gente fechar no próximo bloco, tá? Até já.